E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Digão vindo aqui bater um papo super sério aí com vocês, falar a respeito de salubridade mental. Vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, tá meio frio hoje. Hoje vou bater um papo com a psicóloga Alessandra Floriano. Vamos falar a respeito de salubridade mental nesse momento delicado aqui do isolamento social, né, que a pandemia está arrebentando muita coisa, as pessoas preocupadas com a economia, mas tem uma coisa muito importante que é a salubridade mental, e é a respeito disso que eu vou conversar aqui com a minha amiga Alessandra Floriano. Opa, que ela já chegou aqui. Vou mandar o convitinho aí para você, Alessandra. Cadê? Deixa eu colocar aqui o fone para ouvi-la. Mandei o convite aí para ti, Alessandra. E aí, menina? Olá, boa noite. Boa noite, Alessandra. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui, por aí. Nossa, aqui tá. Bom, aqui tá igual aí, tudo bagunçado, o mundo acabando, tá uma Uma loucura. loucura. Mas tá tudo bem, tá tudo dentro da medida aí do possível. Aqui trabalhando de home office, dentro das possibilidades, né? Inventando uma maneira de trabalhar dessa forma, sem ter que ir para o estúdio, enfim, fazendo aí a coisa acontecer de alguma maneira. E por aí, como é que estão as coisas? Por aqui a gente ficou um tempinho parado, né? Porque trabalhando com saúde pública é um pouquinho difícil a gente conseguir manter, né, o ritmo. Mas agora já voltamos ao normal com todas as adaptações, né? Mas assim, encontrando algumas dificuldades ainda, né? A gente trabalha com contato, Eita, é então tem que verdade. se adaptar. Não está fazendo atendimento por videochamada. Agora sim, Agora está fazendo atendimento. Ah, tá. Bom, menos mal, né? Do agora que sim, se mas expor. ficamos uma média de uns 3 meses parado. Caramba. Foi necessário, sim. Tivemos que Poxa. interromper os atendimentos, mas agora a gente está voltando, tentando se adaptar, né? Que bom que tá retornando, que é um trabalho hiper importante. Vamos só fazer aqui uma cabeça Sim, aqui para introduzir a nossa conversa. Eu vou disponibilizar esse vídeo no meu canal, tem um canal no YouTube, o Musicorama TV. É um canal musical, mas esse tema aqui abrange todos os setores, inclusive o setor musical, né? Então vou deixar lá sim. disponível no meu canal. Eu, por ser pai de uma criança especial, participo de alguns grupos de pais de especiais e tal. Esse tema da saúde mental também é sempre muito pertinente lá no grupo, vou encaminhar para lá. E, enfim, vou deixar também disponibilizado aqui no Instagram, através do nosso IGTV, beleza? Lá do IGTV da Muscorama também, que a ideia é a gente passar essa mensagem aí para todo mundo, para o máximo de pessoas possíveis, né? Enfim. E Sim, te sim. apresentar aqui para a galera, a Alessandra é uma psicóloga. Bom, melhor você se apresentar, né, do que eu. Fala aí, Alessandra. Eu sou psicóloga, também psicopedagoga. Fiz a minha especialização na área de saúde da família, né? Venho trabalhando desde o início, né, com saúde pública, né? Bacana. Tive, assim, breves experiências em outras áreas, né? Na área social, na área clínica, ainda, né? Estou na área clínica, mas a minha maior experiência vem sendo mesmo na saúde pública. Bacana. E eu conheço a Alessandra porque ela foi a minha psicóloga. Eu lancei uma música sobre loucura porque eu sou louco. Brincadeira. Todos somos. Todos somos, de perto todo mundo é louco. Eu Sim. conheci a Alessandra já tem alguns anos, fiz um tratamento psicocognitivo comportamental com intervenção medicamentosa por uns 3 anos. E o relacionamento com o pessoal do grupo sempre foi muito bacana, tenho uma saudade enorme do Ivan, poxa, ficava batendo
papo com o Ivan depois da sessão e antes da sessão. A Alessandra sempre prestou um serviço muito bacana e ultra fundamental para que hoje eu estivesse aqui saudável, podendo trabalhar, bater o papo com todo mundo. E o interessante é que a forma como você atendia, dentro de toda aquela precariedade que tinha lá no post, etc., né? Mas foi assim, algo tão pontual e tão assim, assertivo, falando aqui para a minha vida, né? Sobre a minha experiência pessoal. Eu não me recordo de quase nada das minhas reuniões com a psiquiatra. Não me recordo de quase nada. Eu me lembro que acho que eu não gostava muito dela. Eu achava ela meio... precisava de psiquiatra, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas A gente da saúde mental precisa. com Precisamos certeza. também, né? Não, com certeza, porque você se prepara todos os dias para encontrar com alguém que vai te dar todos os motivos para você não querer sair de casa, entendeu? Não é tão A gente precisa motivador, se né? cuidar. Muito, pra caramba. E, pô, os atendimentos que eu tinha lá no grupo, os seus atendimentos eu gostava demais, tanto que busquei manter o contato contigo. Fui embora de São Paulo, acabei me dando alta por mudar de cidade, mas continuei aplicando todas aquelas filosofias, todos aqueles conselhos, substituí o tratamento medicamentoso pela terapia litorânea, que acho que dá para a gente falar um pouquinho aqui durante a live, algo que deu super certo para mim. E, pô, sou muito agradecido demais por todos aqueles atendimentos, toda aquela dedicação que você teve comigo, com o grupo. Você é uma das pessoas super fundamentais para hoje eu estar aqui trabalhando, estar aqui existindo até, porque sabe-se lá qual seria o destino de quem passa por uma experiência como aquela que eu tive, com uma depressão profunda, a coisa é crônica, né? E é legal que no grupo eu aprendi a como não tem cura, mas tem como você... É aquela coisa, eu vou morrer com isso, mas não preciso morrer disso, né? Então, uma forma de todos os dias, ou só por hoje, todos os dias, a gente contornar a situação e poder se desenvolver e ter uma vida saudável e normal. Agradeço demais aí a tia Alessandra por toda essa dedicação. Então, vamos lá, Alessandra. Começando aqui, hoje eu entendo o que é o TOC, o que é o transtorno de ansiedade. O TOC está dentro do transtorno de ansiedade, até a depressão, mas tem muitas pessoas aí que inclusive têm diversos tipos de transtorno e sequer sabe o que são esses transtornos, ou então sabe, tipo, tô depressivo, e na verdade só está triste, não está depressivo de fato, ou eu tenho TOC, na verdade ele só tem uma mania, mas não é o TOC. Você poderia, assim, de uma maneira breve, ilustrar esses principais transtornos que nós temos hoje em dia aqui na nossa sociedade maluca? Sim, acho que é legal a gente falar que, a princípio, nós pensamos em falar da ansiedade, né? Até porque o TOC, ele está dentro, né, dos transtornos da ansiedade. Mas aí, como entrou essa questão da pandemia e a gente vem ouvindo, né, com muita frequência, o aumento da incidência de alguns transtornos durante a pandemia, né? Sim, sim. Eu coloquei aqui 3 grandes transtornos que a gente consegue observar mais claramente que houve um aumento da incidência, mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, né, dessa questão que você trouxe, de como a gente observa quando a coisa saiu do controle, né? Porque existe uma questão fundamental, né, e foi uma questão que eu aprendi na graduação e que eu levei para a vida para ilustrar de forma, assim, bem didática, né? Quando a gente percebe que alguma coisa saiu do controle, né? Sim. Eu tinha um professor que ele usava algumas siglas, né, para ajudar a gente a classificar quando era um transtorno, né, ou quando era uma questão da vida, né, a depressão, por exemplo, né. Sim. A tristeza faz parte da vida da gente, né. É até natural que no momento desse que a gente está atravessando, a gente se sinta triste pelas mudanças todas que a gente está enfrentando, né, em todos os âmbitos. Mas como que a gente consegue avaliar quando isso sai do controle, né? A sigla que esse professor usava para ilustrar era o FID, F-I-D-I, né? FID. FID. O que significa o FID, né? A frequência com que você sente isso, né? Vamos pegar a tristeza, né? Já que a gente falou um pouquinho aqui da depressão. Então,
avaliar a frequência com que eu sinto essa tristeza, né? Eu me sentir triste alguns dias da semana ou alguns momentos do dia é natural. Eu me Sim, sentir triste todos os dias ou 24 horas por dia é algo preocupante, né? E a partir daí a gente consegue avaliar que já saiu um pouco do controle, né? Então, o F é a frequência, o I é a intensidade com que eu sinto isso, né? O D é a duração, né? E o outro I é o quanto isso interfere na minha vida, né? Então, se a gente pega a tristeza, eu preciso saber com que frequência que eu sinto essa tristeza, né? Qual é a intensidade dela, né? A tristeza ela pode chegar num ponto em que ela fica insuportável, né? E aí a gente já sim. começa a avaliar que ela está saindo do que é normal, né? A gente começa a avaliar que talvez precise de um olhar mais atencioso para isso, né? Isso é Aí, sensacional, cara. Desculpa te cortar, mas uhum, essa sigla é sensacional. Frequência, intensidade, o D, o que quer o D? duração, Duração e duração interferência. e interferência na vida. Então, Olha, por exemplo, qual é a duração dessa tristeza? Por exemplo, você está vivenciando um luto. É natural que você se sinta triste por um período, né? Tá dentro do esperado, né? Quando essa tristeza ela persiste por muito tempo, aí eu sinto isso há 6 meses, há um ano, há 2 anos. Ela já tem uma duração grande, precisa de uma atenção maior, né? E o quanto isso interfere na minha vida, né? Às vezes é, a tristeza ela é tão intensa que eu não consigo levantar da cama para trabalhar. Eu não exato. consigo sentir vontade de me cuidar, né? Eu não consigo cuidar de coisas básicas, né? Da higiene da casa, sei lá, dos filhos, tudo Eu, isso, né? eu Então eu gosto. sentia eu sentia dor física, cara. Era como se a coisa estivesse saindo de dentro de mim, machucava a carne. Eu sentia, sabe, cansaço, dores muscular mesmo, cara. Sim, até os próprios sintomas, né? A gente às vezes conhece aqueles sintomas mais clássicos, né? Choro, tristeza, desânimo, mas Sim, a depressão, assim como os outros transtornos, a grande maioria dos transtornos também traz sintomas físicos, né? sim, Então é isso sim. mesmo que você está dizendo, É, né? São dor, cansaço, enfim, é, e, vários esse- outros sintomas e são psíquicos e físicos. essa sigla eu achei muito legal porque é difícil você saber o momento em que deixou de ser tristeza e passou a ser uma depressão, né? É difícil saber Uhum. quando deixou de ser tal coisa e passou a virar uma doença, algo crônico e tal. O feed eu achei muito interessante, porque ele é como um mapa, entendeu? Eu posso fazer o check-in aqui e ver e começar a analisar, pô, tá na hora de procurar uma ajuda profissional. Isso eu achei muito interessante. Desculpa te cortar, pode Uhum. prosseguir. Então, eu também gosto bastante dessa sigla, né? Foi por causa de ter compreendido nas aulas de psicopatologia muito bem, né, através dessa sigla que eu trouxe para a minha prática, né? E a gente costuma, dentro da saúde mental, fazer um exame psíquico, né? É diferente de quando você tem uma doença que você consegue fazer um exame clínico e diagnosticar, né? Sim, Embora sim. nós, psicólogos, não trabalhemos com o diagnóstico propriamente dito, a gente trabalha com a hipótese, né? E aí, como você mencionou lá no início, a gente trabalha diretamente com o psiquiatra quando a gente fala de transtornos mentais, né? Então, a É, gente faz essa avaliação junto com o psiquiatra. o psiquiatra é Acho que quando já algumas vai vezes você. entrar o medicamento, né? Sim, isso é uma coisa legal da gente abordar também. Tanto a depressão quanto a ansiedade, dependendo do nível do acometimento, precisa de uma avaliação psiquiátrica também, né? Didaticamente, é claro que na prática não dá para a gente dividir assim tão claramente, porque nós não estamos falando de nada exato que nem a matemática, né? Estamos falando de pessoas. Mas, assim, em linhas gerais, a gente costuma, dentro da depressão, classificar que talvez um transtorno depressivo leve
ele pode ser tratado com a psicoterapia e ter resultados positivos. Quando a gente fala de uma depressão mais moderada a grave, a gente já indica também um tratamento psiquiátrico em conjunto. Sim. Né? Porque caso. Experimentar os sintomas de forma muito intensa, né? Se de repente você não consegue ter uma vida funcional por conta dessa depressão, você não vai conseguir levantar nem para ir até a psicoterapia, né? Exato. E saber que você vai chegar lá e vai lidar com seus fantasmas, né? A Susan tá deixando uma mensagem aqui. Susan é uma grande amiga minha de muitos anos. Saudade de você, Susan. Ela disse, e quando não sentimos nada? Ela falou que descobriu recentemente do transtorno da ansiedade, procurou de forma tardia um tratamento, etc. Ela falou que há dias que ela percebe que ela não sente nada, está vazia de sentimentos e tem até medo, receio de se tornar uma pessoa insensível. Nesse caso, como que ela pode fazer uma autoanálise de quando buscar uma ajuda, quando identificar, né, que tem um problema e tal? É Susan, né? Susan. Susan. Eu acho que o primeiro passo, né, é ela tentar identificar o quanto isso está interferindo na vida dela, né? É muito ruim quando você não consegue nomear o que você está sentindo, né? Eu acho que isso ajuda, né? Acho que você pode até falar um pouco, né, Rodrigo? Durante muito tempo você não entendia o que você sentia, né? Exato. E aí depois, quando você começa a compreender que alguma coisa não andava bem, que você precisava de apoio para conseguir enfrentar, né, esses sentimentos que interferiam tanto na sua rotina, que por muitas vezes impediam que você conseguisse caminhar, né? Exato. É difícil assim, você fala, né? Você traz o que eu posso dizer? Um sintoma, vamos classificar como um sintoma, né? É difícil a gente conseguir pensar sem fazer uma avaliação psíquica adequada, né? Sim. Que a gente precisa entender. Mas o que eu oriento a Susan é que se de fato isso está interferindo muito na vida dela, está trazendo tristeza, né? Está mexendo com a funcionalidade dela, eu oriento que ela procure um apoio, né? Eu acho que num primeiro momento a gente tem que contar com a rede de apoio que a gente tem, né? Até para que a gente se fortaleça para procurar uma ajuda especializada, né? Porque ao contrário do que a gente imagina, né? A gente às vezes entra para a psicoterapia e eu acredito que por muitas vezes você deve ter sentido isso, Rodrigo. E a gente sai de lá às vezes mais angustiado do que a gente entrou, né? Porque a gente vai mexer com questões nossas muito íntimas, né? Então a psicoterapia é um processo que te liberta, mas que também dói, né? Pra caramba. Então, assim, a Susan está dizendo, né, que parece que ela está vazia de sentimentos, né? Está tentando compreender o que está acontecendo com ela. O que eu oriento ela a fazer no primeiro momento é buscar no meio que ela está inserida para ver se ela tem uma rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, vai variar muito de pessoa para pessoa, né? A rede de apoio pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser a igreja. Aí eu gostaria de só fazer um adendo. A minha adolescência não, ali a mocidade, né? Dos 18 anos para frente, eu passei dentro da igreja, tal, tive um período dentro do protestantismo, a igreja evangélica e tudo mais, né? Essas coisas que depois eu vim identificar, a depressão, o toque e tal, a princípio, para mim era o quê? Era mania e tristeza, né? O tique nervoso e tristeza. Quando a coisa começou a se intensificar, eu me lembro de passar por uns períodos muito conturbados com esse lance de depressão na minha adolescência. Depois, fazendo uma análise, eu percebi que eu já tive quadros depressivos ao longo da minha adolescência, 14 anos, depois com 16 anos e tal. E aí eu estava na igreja, devia ter uns 19 anos, e estava mergulhando de novo nessa, e fui procurar auxílio ali onde não tinha a elucidação técnica da coisa, então fui procurar auxílio dentro da própria igreja.
E aí você tem uma outra filosofia, que é uma filosofia mística. Então, durante muito tempo, eu acreditei que fossem demônios, sabe? Essa coisa, o antagonismo dos anjos mesmo, assim, não o demônio filosófico e tal. Então, eu achava que era demônios. Então, eu fiz uma série de coisas dentro dos preceitos evangélicos. Fui em diversos simpósios evangélicos, os encontros, e fazia ali uma terapia, digamos assim, evangélica, que era tratado como demônio. E ao passar o tempo, eu ficava bem, e depois tinha as crises, não sabia como lidar com a situação, obviamente. Passava o tempo, eu pensava o quê? Caramba, eu estou buscando ter a vida mais reta possível e continuo endemoniado. Isso começou a trazer um efeito colateral muito complicado para mim. Que eu pensava, putz, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou seguindo aqui todos os preceitos, eu estou com a minha fé mais genuína possível e continuo sendo endemoniado, velho. Não estou entendendo mais nada. Talvez até tenha sido também um dos motivos que me levou a buscar um tratamento com um especialista, no caso foi você, de uma maneira tardia. Na minha adolescência, eu cheguei a cogitar, assim, dentro de casa uma vez, eu tinha perdido um tio, meu tio Léo, eu devia ter acho que uns 14 anos, e cheguei a comentar com alguém, putz, gostaria de ir no psicólogo. E aí falaram assim, mas você não é doido? Você vai para psicólogo para quê? Tinha um certo preconceito, né? Psicólogo é coisa de maluco. Então, psicólogo era coisa de maluco, na igreja era demônio, eu só fui buscar mesmo ter um auxílio depois que a coisa já estava assim, já havia transbordado o caldo todo, né? Já devia ter ali, sei lá, uns 27 anos quando eu fui procurar o tratamento contigo e tal. E aí já tinha virado uma coisa crônica, né? E eu ainda passei por aquele momento de o luto da notícia, sabe? Você tem uma doença mental, isso choca pra caramba. Eu lembro que chegou um momento que você me encaminhou para a psiquiatra, ela queria fazer a intervenção medicamentosa, e eu falava, não quero tomar remédio nenhum, não. Eu tô bem, fiquei quase um ano relutando tomar os medicamentos e tal. E porque eu fui buscar a ajuda, eu acredito que a gente tem sim que buscar ajuda, sabe, no nosso redor, inclusive na religião, acho importantíssimo a religião, embora hoje eu tenha um pensamento mais próximo desse livro aqui, O Mito de Sísifo, do Albert Camus, depois até vou falar um pouquinho dele. Mas eu ainda acredito que a religião pode ajudar muito. Aí é onde eu acho que deve ter, não sei se existe, mas algum tipo de campanha interna dentro dessas, eu não sei como que a gente chama, dessas pequenas sociedades em paralelo que nós temos dentro da sociedade, uma campanha de que pastor não é psicólogo, pai de santo não é psicólogo e tudo mais, que eles podem prestar o auxílio dentro ali do seu exercício religioso, mas encaminhar para um especialista, sacou? Para não dar o efeito colateral que eu tive, que foi super prejudicial para mim. Você levantou duas questões, Rodrigo, que são legais da gente abordar, né? Vou falar primeiro dessa questão religiosa, né? Porque a gente já entrou um pouco no assunto. E colocar, assim, que quando a gente fala de igreja, né? A gente está falando das religiões de forma geral. Que a gente tem o hábito cultural, né? Falar igreja. Mas vamos falar aí da questão da espiritualidade de forma mais geral, né? Ela pode ser um fator de risco ou ela pode ser um fator de proteção. Depende de como você consegue ponderar as coisas, né? Eu já tive contato com pacientes que tinham ideação suicida, né? E que a questão da espiritualidade fortalecia, né? Para que ele não tentasse suicídio. E eu já tive paciente que chegou para mim e falou assim, olha, eu não venho mais, eu não vou tomar as medicações prescritas pela psiquiatra porque eu não preciso disso, a religião vai me sustentar nesse sentido. Né? Então, acho que assim, depende muito de como a gente consegue aliar as coisas. Né? Eu acho que a espiritualidade ela é extremamente importante, né? A gente está agora no mês de setembro, onde a gente começa a falar da prevenção do suicídio, né? E muitas das vezes essa questão da espiritualidade, o fato de você estar vinculado a essa questão religiosa, isso te protege, né, de uma certa forma, e também te fortalece, ajuda você desenvolver uma capacidade de enfrentamento para algumas situações, né? Porque vamos pensar assim,
forma mais geral, porque existe um poder superior que vai te sustentar nesse sentido, né? E também, né, existe essa outra questão, né? Não, você não precisa de um tratamento em saúde mental, você só precisa desenvolver sua espiritualidade. Sim. Eu sempre acredito que as duas coisas têm que andar juntas, né? E cada um tem que respeitar o seu quadrado, né? Não dá para invadir. Exato. Eu comecei a ter vou colocar assim, uma melhora e tudo mais. Eu comecei a ter uma melhora no tratamento quando eu comecei a interpretar que a minha salubridade mental não era a mesma coisa que um inimigo cósmico de Deus, sabe? Não era um demônio e tudo mais. Comecei a separar as coisas. E aí eu levanto uma questão que eu acho muito interessante. A princípio sempre vai ser abordado dessa maneira, né? Você tem que busca rezar mais, busca orar mais, busca se espiritualizar e etc e tal, como eu fiz a minha mocidade toda. Só que aí o que acontece? Eu estava colocando um objetivo. Eu vou fazer isso, eu vou seguir esses preceitos religiosos, não que eu usava de forma técnica, eu ia com fé mesmo, sinceridade, eu vou buscar Deus e etc. E não para me curar, mas através dessa busca eu acredito que eu vou me curar. E quando essa cura não vem, e você vê que você passou 10 anos e continua sendo um endemoniado, aqui eu estou falando dentro da filosofia cristã, mas acredito que quem é de qualquer outra religião deve ter alguma coisa parecida, né? Até quem é, sei lá, devoto de Hermes Trismegisto deve ter alguma coisa do tipo. E aí, 10 anos eu continuo sendo endemoniado, continuo tendo essas coisas aqui, não vem essa cura. Aí o que acontece? Todo o objetivo de querer estar aqui, de querer estar existindo, de existir amanhã para minha família e tudo mais, era em decorrência disso. Estou buscando a Deus. Mas isso daí não está vindo. Então começava a gerar também um sentimento de frustração, que vai sendo somado à depressão que eu já tinha, ao toque que me deixava obsessivo com as coisas, e essa frustração espiritual de algo que não se sarava, né? Hoje, eu acho que é uma coisa... Aí é onde eu entro aqui nesse livro que para mim mudou a minha vida, O Mito de Sísifo, do Albert Camus. Não é um livro contra a religião, pelo contrário, super apoia, mas ele aborda que a depressão e o suicídio é também chamado de ensaio sobre o suicídio. É um livro, acho que dos anos 60, acho, por aí. Ele abrange de uma maneira assim, esquece todos esses saltos para fora do problema, né? Eu vou saltar do problema buscando aqui a religião, que é a vida do pós-vida, né? Eu estou sofrendo aqui, mas a glória será maior no pós-vida e tal. Esquece tudo isso, imagina que não existe um pós-vida, que não existe um paraíso e tudo mais. Você está passando esse problema, o seu dia está ruim. Qual que é a solução? Você acabar com o negócio, mas aí não existe um porvir. Então, o que de fato vale a pena, que é o que eu acredito hoje, o que de fato vale a pena é existir. Independente, é acumular experiência, independente se seja uma experiência ruim ou seja uma experiência boa. O que vale é acumular experiências, vale até mais do que a qualidade. Quando eu tinha essa... Não que eu perdi minha fé, tá? Continuo acreditando em Deus e tal. Mas quando eu buscava essa qualidade de vida a partir da espiritualidade, então, isso é um demônio, tem que ser curado. Eu estou buscando essa qualidade de vida, que não vinha. E quando acaba a qualidade de vida, e a qualidade era o meu objetivo, foi onde eu entrei naquela ideia de perdeu o sentido, não tem mais o porquê, não existe mais qualidade nessa vida. Mas vale a minha esposa encontrar uma outra pessoa, os meus filhos crescerem com uma outra figura paterna, do que ter um pai que não tem qualidade de vida. Você começa a entrar naquela cultura do eu sou substituível e tudo mais. Então hoje eu acho que acima da qualidade vale a quantidade de experiências. Possa ser experiências tristes, experiências alegres. O que vale a pena é acumular essas experiências, viver essas experiências, porque só o que eu tenho é aqui e o agora. O que eu tenho para viver é esse momento. Então, eu não projeto mais o meu objetivo de vida em um porvir que é algo misterioso, não projeto mais um mistério, projeto no que eu tenho aqui palpável. Então, eu vou buscar viver amanhã, porque eu quero acumular experiências, sejam elas boas ou ruins, ela vai formar quem eu sou. Então comecei a partir dessa filosofia.
E isso me ajudou pra caramba, pra caramba. Continuo mantendo a minha fé e na parte psicológica eu sou meio Albert Camus aqui, né? É, enfim, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar nessa live aqui. Não sei se você concorda comigo. Sim, e assim, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, né, quando você fala aí da questão, né, da espiritualidade, aí você em alguns momentos traz a questão da psicoterapia também, né, Sim, eu acredito que o tratamento, né, vamos falar aí em linhas mais gerais, para depressão, para ansiedade, ele é um tratamento em conjunto, né, eu nunca acredito que só psicoterapia vai funcionar, só o tratamento psiquiátrico, ou só a questão da espiritualidade. Eu acho que a gente tem que ir buscando de acordo com aquilo que a gente se identifica e que traz resultados positivos para a gente, né? Mas eu acho que você vai lembrar um pouquinho dos nossos encontros lá do grupo, que eu gostava sim, sempre de trazer muitas coisas, né? Então, para além só da questão do tratamento ali, né, sim, psiquiátrico, sim. psicológico, eu sempre orientava muito a prática da atividade física, né, porque Era, a gente, graças a Deus que a ciência, né, vai trazendo novos conhecimentos para a gente vai chegando a conclusões importantes, né? Então hoje a gente sabe que a prática de atividade física, ela não é para cuidar só do corpo, né? A gente sabe que quando a gente está praticando, que seja uma caminhada de 30 minutinhos, a gente está produzindo, né? Serotonina, endorfina, né? Todas aquelas substâncias que a gente fala que são substâncias do bem, né? Então, sim, sempre sim. que a gente começa, né, a pensar numa linha de tratamento para as depressões, para a ansiedade, eu gosto sempre muito de orientar a prática de atividade física, uma alimentação com bastante nutriente, né? Que hoje a gente sabe também que muitos alimentos eles trazem para a gente muitos nutrientes que auxiliam na produção dessas substâncias que a gente fala muito que são as substâncias do bem, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, né? O tratamento ele tem que ser em conjunto, né? E para além, né, dessa clínica, também a gente buscar outras coisas que auxiliam. Eu falei um pouquinho da rede de apoio, né? A rede de apoio são aquelas pessoas ou as referências que a gente tem, por exemplo, enquanto igreja, é, amigos, de repente um grupo, né? Por exemplo, você faz parte do meio artístico, né? Sim. De repente isso Tudo é depressivo, um. tudo ansioso. Mas às vezes essa identificação ajuda a gente, né? Sim, O sim. grupo, ele funcionava muito bem por isso, né, Rodrigo? Verdade. Porque eram pessoas muito diferentes, né? O nosso grupinho lá tinha 5 pacientes, né? Eram universos completamente diferentes, né? Mas todo mundo se identificava ali na fragilidade, né? Sim, sim. Então, os vínculos que foram criados no grupo, tudo aquilo que era proposto para além do grupo, né? Eu lembro que a gente encerrava o grupo perto do horário do almoço e vocês ficavam em grupinhos depois, ainda conversando por muito tempo. Se eu não me engano, teve um dia que você ainda disse que, né, o encontro tinha sido desmarcado. Não sei se foi você ou se foi o Ivan. O encontro tinha sido desmarcado naquele dia, mas aí 2 pessoas foram, né, sem informação, e aí se juntaram e ali ficaram um período da terapia Batendo conversando e papo. trocando. Exatamente. Essas são as nossas redes de apoio, né? Às vezes eu não posso contar com um familiar, né? Essa é a Sim, nossa sim. realidade, né? É As minhas relações interessante, familiares, é interessante colocar que pode falar. a rede de apoio ela é uma rede de apoio, não uma rede de tratamento, né? Talvez aí é onde tenha sido o meu Exatamente. erro. Eu usei a rede de apoio como uma rede de tratamento durante muito tempo. Eu acredito que essas coisas têm que caminhar juntas, Sim, né? sim, sim. É um conjunto. A gente não é só a parte emocional, né? A gente é um ser biológico também, um ser social, enfim, é um conjunto. Não dá para a gente querer depositar toda a nossa energia naquilo e criar expectativas que aquilo vai fazer diferença na vida da gente se a gente não consegue aliar uma coisa a outra, né? Então, quando eu Exato, falo rede exato. de apoio,
A rede de apoio é aquela rede de apoio que eu tenho. Às vezes, né, as minhas relações familiares são fragilizadas, eu não tenho nenhum amigo em quem eu possa confiar, eu não frequento nenhuma igreja, né, eu não tenho, assim, ninguém que possa me apoiar, que possa me fortalecer para que eu vá procurar uma ajuda especializada, né. Alguns anos para cá, a gente vem divulgando muito também a questão do CVV, né, principalmente para os casos CVV. de ideação suicida. Né? Eu acho Sim, até sim. importante a gente falar aqui, né? Eles dão um acolhimento 24 horas por dia, né? Eu até Então, por exemplo, coloquei, se. eu até coloquei uma chamadinha no meu livro que eu publiquei. No final do livro, a última página, tem o telefone do CVV, Perfeito. que é Aí tá qual o importantíssimo telefone, mesmo. Rodrigo? O telefone do CVV, boa, vamos falar aqui. O telefone do CVV é 141. Isso, ó, agora mudou, tá? É 188. Ah, o livro é de 2018, na Tá? época era 141 ainda. Então é Isso, 188 o telefone do CVV. isso, isso. Perfeito, Acho perfeito. importante a gente divulgar, porque às vezes essa rede de apoio falta, né? E quando a gente fala de prevenção, não só do suicídio, né? Mas Sim, outras questões também. São pessoas, né, que são treinadas para fazer um acolhimento, né? Porque quando a gente consegue receber esse acolhimento, a gente sai daquele momento de desespero e consegue repensar, muitas das vezes a gente consegue se tranquilizar um pouco mais, né? sim. Racionalizar um pouquinho mais. Né? Porque a gente sabe que quando a gente está tomado pelo desespero, às vezes a gente adota algumas, né, decisões que não são muito funcionais, né? Nem um Mas a gente pouco. faz naquele momento. Então, É, assim, se eu não tenho essa, uma rede de apoio para contar, é importante que eu saiba que o CVV também está aí para apoiar nesse sentido. isso é bem Né? interessante a gente falar do CVV. A Suzy ela fez um comentário aqui do irmão dela que há 8 anos está no quadro depressivo, passou por alguns médicos, mas ainda continua na mesma situação. O que ele poderia fazer, Uhum. uma alternativa ao tratamento. Isso também serve para quem está nesse momento de pandemia, não quer se arriscar indo até um poço, ou de repente não tem um tratamento público, né, na região dele. O que ele poderia fazer? Buscar auxílio pelo CVV, a prática de exercícios físicos, o que mais que a gente pode colocar como métodos preventivos, digamos assim, para quem está isolado em casa e não tem como ir até uma clínica e etc. Assim, Rodrigo, a ajuda especializada é fundamental, né? Quando eu falo ajuda Imagina. especializada, não necessariamente, né? Assim, existem casos, sim, em que os sintomas eles acabam perdurando por muito tempo, né? Talvez só um tratamento medicamentoso não consiga dar conta, né? Vamos pensar assim, dos sintomas, da demanda toda que ele tem, né? Sim. Então eu oriento assim, que para além também da ajuda médica, é bacana a gente procurar outras formas, né? Então, a gente, dentro da saúde pública, de alguns anos para cá, está trabalhando muito com as práticas integrativas, né? Então, parte delas, né, a gente tem disponível, né, algo que é possível fazer, né? Eu vou trazer uma questão aqui, deixar bem claro que também não tem relação nenhuma com a questão religiosa, né? Mas a gente vem, por exemplo, que a meditação está chegando para a saúde pública agora, né? E, por Meditação? exemplo, para meditação. Que Eu legal. ainda, um pouquinho antes, né? Enquanto eu ainda estava trabalhando lá na UBS, eu cheguei a fazer uma formação. Pô, que Para legal. trabalhar com meditação, tem resultados muito positivos para a ansiedade, né? Mas a gente tem outros tipos de tratamento também, né? A medicina tradicional chinesa traz muita coisa bacana, né? Tem a auriculoterapia, que é um braço da acupuntura, né? A gente tem algumas práticas de atividades que são mais físicas, né? O que eu Ah, sugiro para ela é que ela tente assim pensar que o tratamento ele não é só medicamentoso, né? É claro que sim. a ajuda especializada ela é fundamental. Quando a gente fala de saúde mental, procurar profissionais na área da saúde mental é importante, né? Mas muitas das vezes, né, e talvez você se lembre disso no período em que você passou lá, né, pela nossa psiquiatra, ela falava muito isso, né?
o remédio não vai resolver isso, né? Essa era uma fala que ela tinha, porque de fato o remédio ele vai dar conta dos sintomas, né? Sim, É a mesma aí... coisa que, sei lá, eu tô febril, aí eu vou lá, pego um dipirona, tomo, a minha febre vai baixar. Se eu não entender a origem, né, o que tá me causando essa Exato. febre, em algum momento ela volta, né? Era esse Então, o assim, ponto que eu falava com a psiquiatra. Eu falava que eu não queria tomar um remédio, porque eu não iria saber se eu estava melhorando de fato ou não, porque eu estou bloqueando ali alguns sentidos para me sentir bem, né? E fiquei um ano sem fazendo tratamento sem o medicamento. Aí começou a dar ruim pra caramba mesmo, aí eu aceitei tomar o remédio. Teve até uma vez que ela perguntou, eu falei, ei, senhor Rodrigo, você tá se sentindo melhor agora? Depois que eu tava, sei lá, uns 2 meses tomando medicamento. Eu falei, tô me sentindo melhor, mas eu não sei se eu melhorei ou se eu tô drogado. Eu sempre tinha isso na cabeça, né? Puta, eu não gostava do medicamento, até hoje não gosto nem de tomar dipirona. Aí foi aonde eu conheci a terapia litorânea e a terapia campestre, que para mim funcionou muito bem. Obviamente eu já estava em um outro estágio, já tinha passado pelo aquele olho do furacão, onde os intentos suicidas era diário e tudo mais, né? Depois que eu estava mais tranquilo, me mudei para a cidade de Santos. Na terapia litorânea é o seguinte, as ondas do mar emitem íons negativos, que aflora o córtex central e acelera a produção de serotonina. Seria um efeito semelhante ao do clonazepam, por exemplo, que eu tomava, ou era o sertralina que eu tomava para isso, não me recordo. Então, como eu já estava muito mais disciplinado na questão de se policiar, de contornar as crises e tal, taquicardia, aquela coisa toda, os pensamentos e tudo mais, eu já estava mais tranquilo e busquei me arriscar dessa maneira, que foi o quê? Em vez de eu tomar o medicamento, eu ia substituir por 1 hora de caminhada na orla da praia, já que eu vim morar aqui em Santos, né? E para mim fez assim um bem gigantesco. Eu parei de tomar o medicamento no dia que eu vim morar aqui em Santos. No primeiro dia eu fui fazer o teste e fui observando. Depois de uns 15 dias que eu senti que a sertralina já não estava mais correndo na veia, sabe? Não estava dando aqueles efeitos, enfim. E falei, putz, agora vamos ver. Tive algumas recaídas, mas o lance da consciência, sabe, me auxiliou bastante. A consciência dessa coisa toda, separar o misticismo da coisa toda, enfim, e fui fazendo essa caminhada. Chegou um momento que eu não tinha mais tempo para caminhar, comecei a levantar 4h30 da manhã e ia fazer caminhada na hora da praia às 5 da manhã, porque aqui, graças a Deus, é uma cidade um tanto bem segura. E fazer minha caminhada. Era até legal que eu vi o sol nascer. Eu sei que aí em São Paulo vocês vão ter um mar aí do lado de vocês para fazer a caminhada. Mas foi o que me fez sair dos medicamentos, porque eu também não queria ficar a vida tomando remédio, sabe? O que eu acho importante, Rodrigo, a gente colocar aí é que nesse momento da vida funcionou bem para você, né, essa estratégia. E eu acho que nós temos que buscar, assim, estratégias para além do tratamento psicológico e psiquiátrico. É fundamental. Mas a gente tem que lembrar que nos momentos, né, que a gente fala, né, entre aspas, de crise, às vezes a gente não consegue dar conta, né, de Sim. lidar com tudo aquilo que a gente está sentindo só com esses tratamentos mais alternativos. Sim, né? sim. E às vezes a gente fica muito preso a isso, né? Quando eu ouço, né, essa questão, tem 8 anos que ele trata, mas ele não tem uma resposta positiva com o tratamento, né? Talvez seja necessário aliar esse tratamento com outras práticas que também auxiliem no mesmo sentido, né, o tratamento. Eu não acho que as coisas funcionem bem sozinhas. Às vezes funciona, pode funcionar para uma pessoa ou para outra, mas eu sempre gosto de dizer que é uma junção, né? Sim. Então, sempre que eu oriento só quando existem essas terapias mais alternativas, a gente buscar para ver se existe evidência científica de que isso realmente é capaz de auxiliar, né? Porque a gente vê muitas coisas por aí, né? Sim, legal você falar sobre isso. Eu fiz um apanhado de tudo. Você incentivava muito a prática de exercícios físicos.
pesquisava muito também, né? Cara. Tá aí uma coisa que o toque me ajudou, porque até hoje eu não consigo dormir sem antes fazer uma pesquisa. Pesquisava sobre tudo, já pesquisei até de onde veio a expressão pagar o pato, para você ter uma ideia. E nessa época eu fiquei pesquisando um monte de terapias em cima do que você orientava, obviamente. Então você falava ali sobre exercício físico, que vai liberar a serotonina, que o meu problema era um bloqueio de serotonina e etc. Eu fui buscando coisas desse tipo, então eu fiz essa caminhada na hora da praia, que além de já ser um exercício físico, por si só já liberaria a serotonina, ainda tinha essa questão científica dos íons negativos que tem ali através da onda do mar, não sei explicar como é que isso acontece e tal. Eu mudei também a minha alimentação, fiquei um bom tempo sendo cru de vegano até, eu só comia alimentos crus e veganos, então era muita fruta, muito legume, verdura, tudo cru, que é chamado de alimentação viva, né? Porque as enzimas elas morrem quando você cozinha, então ali as enzimas estão vivas e isso tudo ajudava a produzir bastante serotonina. Então teve um apanhado de uma série de coisas, o frescor de estar vivendo uma vida nova numa outra cidade, uma cidade que ninguém te conhece, você pode escrever uma história nova, essa questão toda, né? E isso, pro meu caso, funcionou muito bem, até quando eu tive algumas recaídas, logo eu consegui contornar a situação e tenho seguido bem até então, na medida do que eu entendo como bem. Eu acho importante também a gente colocar, Rodrigo, né? A gente sempre fala assim, procurar ajuda especializada, né? Eu acho que é legal a gente falar o que é procurar ajuda especializada, porque parece muito simples, né? Mas a gente Sim. sabe que na prática não é tão simples assim, né? Então aí a gente pode falar um pouquinho das realidades que a gente conhece, porque a gente sabe que cada município, quando a gente pensa em saúde pública, funciona de um jeito, né? Então, Sim, sim. assim, surpreendentemente, quando você foi para Santos, você trazia muito essas questões quando você visitava a gente em São Paulo, né? De que você encontrou muito mais recurso em Santos do Sim, que você encontrava em São Paulo, né? sim, Eu tô aqui em Mogi das Cruzes, né? Em Mogi das Cruzes é uma cidade muito organizada, né? Até em questão de saúde, mas a gente sabe que em relação a São Paulo é um município muito menor, em que a oferta de tratamento também é menor, né? Ela contempla de uma certa forma, mas em São Paulo, por exemplo, a gente tinha, né, as equipes de NASF que elas estavam inseridas dentro das regiões de alta vulnerabilidade social, trazendo essa discussão da saúde mental para perto da sim, população. E aí também entra aquela outra questão, né, que a gente levantou lá atrás, até do preconceito quando a gente fala, né, em procurar ajuda sim, um pouco. Percebia muito que quando a gente levava essa discussão para perto da população, a gente encontrava essa resistência, né? Porque a gente carrega aí alguns anos de história, né, de que a saúde mental é para louco, é doença mental, não é saúde, né? A gente traz aí um cunho muito negativo quando a gente fala de saúde mental. Parece que quando a gente vai buscar uma ajuda especializada na área da saúde mental é porque a gente já fracassou, né? E isso não é verdade. A sim, realidade é que se a gente fosse, né, pegar uma peneirinha, muito pouco ia ficar ali entre os saudáveis de verdade, porque todos nós precisamos, e aí agora quando a gente fala, né, que a gente está atravessando aí uma pandemia, a gente está há quase 6 meses, né, num ritmo de vida completamente diferente do que a gente era sim, acostumado, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, nos transtornos de ansiedade, a gente tem que lidar com o medo e com a incerteza o tempo todo, né? É o medo de me contaminar, é o medo de morrer, é o medo de perder alguém que eu amo, né? sim, sim, Quando a gente fala na depressão, né, a gente sabe o quanto o contato social é importante para ajudar a gente, né? O quanto, de repente, fazer uma atividade física ao ar livre, né? O quanto um abraço ajuda a gente a produzir ocitocina. E tudo isso a gente está privado nesse momento. Fora as mudanças de rotina, né? Então eu tenho minha rotina organizadinha, meu filho vai para a escola, eu vou trabalhar, e aí você se vê com tudo isso
desestruturado, né? Agora quem ensina em casa sou eu, né, enquanto mãe. Você é mãe? Existe... Não, eu tô Ah, dando tá, não, parabéns. desculpa. Ainda não. Mas assim, no sentido de que enquanto eu conseguia contar com a escola para assumir essa tarefa, né, de Sim, ensinar, vamos pensar assim, a gente atribuía muito mais coisa à escola, né? Mas não vamos esticar o chiclete, senão a gente vai longe, né? Mas essa atribuição de ensinar é da escola, né? Agora os pais estão tendo que assumir essa tarefa para que os filhos não fiquem muito longe dessa realidade de estar em contato, né, com o conteúdo escolar. sim, Então houve sim. uma sobreposição de tarefas muito grande, né? Então É, vai desencadeando também algumas questões, né? Se já existia uma fragilidade em mim antes, né? Eu sim, atravessando essa pandemia, né? Vivendo essas incertezas, esses medos, né? Essa sobreposição de atividades, um acúmulo de funções, o empobrecimento do contato social, tudo isso vai contribuindo, né? Para que sejam desenvolvidos, né? Transtornos ansiosos, depressivos e sim. outros, né? Aqui em Então casa você a já gente está aqui em casa a gente está no lockdown total, total, desde o dia 17 de março. A minha esposa, o meu Uhum. filho, sabe, não foram ainda nem na calçada. Estão aqui há 6 meses sem sair mesmo daqui de morar no apartamento. Eles nem foram lá embaixo no prédio nada. Então, porque os dois são de risco, né? Eu tenho o meu filho caçula especial e a minha esposa faz tratamento contra o câncer e tudo mais. Então, alto risco, a gente está no lockdown total. Mas a gente está, Sim, na sim. medida do possível, nós estamos bem. Aqui em casa, eu Uhum. trabalho, eu e a minha esposa, a gente trabalha muito essa questão do psicológico da nossa filha. Minha filha hoje ela tem 11 anos. Na época que eu fiz o tratamento contigo, eu devia ter acho que 27 anos quando eu comecei, né? Devia ter acho que 27 anos, minha filha tinha uns 3 aninhos mais ou menos. Então era Ela é mais fácil. pequenininha. Era pequenininha. Era mais fácil falar para ela que a mamãe tá dodói e tá tudo bem. Hoje já não. Hoje ela já sabe o que é um câncer. Hoje ela já sabe o que é a depressão e tudo mais. E já tem um certo tempo que essa conscientização que ela foi tendo, já sabe que o irmão dela é especial, já escutou coisa na escola que foi super desagradável em relação ao irmão dela. Então, com 9 anos, acho que mais ou menos uns 9 anos, eu já conversava sobre questão de saúde mental com a minha filha. Até porque é inevitável, ela tem uma infância diferente de muitas crianças, por ter uma mãe em tratamento oncológico, um irmão especial e um pai que estava em um tratamento psicognitivo há bastante tempo, né? Então, eu venho buscando essa conscientização assim na minha filha e buscada toda essa atenção, esse amparo para ela, porque eu sei Uhum. que não está sendo nada fácil aqui para ela. E nesse momento de pandemia, que eu tenho escutado relatos, tem até um amigo meu que falou que perdeu um amigo que cometeu e etc. Sim. no começo da pandemia. E aqui a gente está relativamente bem, porque a gente tem aplicado essa questão de uma autoanálise, de bater um papo, conversar, criar atividades. Eu criei um clube do livro, todos os dias eu, minha filha, minha esposa, a gente senta e lê um livro por semana, sabe? Para exercitar a questão pedagógica dela também. E isso tem feito um bem enorme para a gente. Aí tá, tem um amigo meu aqui, o Eduardo, ele falou que conseguiu encontrar um alívio para a depressão, que ele também estava num quadro complicado de alguns anos, ele encontrou na filosofia. E quando eu fui estudar filosofia, Perfeito. um dos princípios da filosofia era esse, buscar ter uma vida, um costume de autoanálise filosófica, né? E isso a gente implementa aqui em casa, sempre estar se autoanalisando para justamente Uhum. identificar, sabe, o mais precocemente qualquer tipo de problema e já buscar o apoio especializado. Meu filho passa para psicólogo, minha filha já foi encaminhada também, quando teve ali, enfim, foi necessário, até a professora também comentou algumas coisas, já fui procurar uma psicóloga para minha filha, para que a gente tenha uma geração um pouco mais equilibrada, né? A nossa geração é Sim. tão desequilibrada, É. infelizmente, talvez por esses preconceitos ou má informação a respeito do que é a saúde mental, né? Que muitos acham que depressão não é doença, né? É frescura. Sim. E, enfim, Quando a gente fala, né,
foi até bacana levantar essa questão da filosofia, porque a psicologia, ela nasceu da filosofia, Sim, né? Ela nasce da filosofia, né? E aí, no percurso dela, né, ela vai se solidificando como uma ciência, né? Mas que a base dela está na filosofia, total, né? total. Dentro do processo de psicoterapia, a gente trabalha muito com reflexão, né? Porque Sim, não sou eu, enquanto terapeuta, que vou promover uma mudança na sua vida, né? É você que, junto comigo, vamos partir do princípio da reflexão para conseguir propor essas mudanças na vida, né? Então é muito exato. interessante essa questão da filosofia. E eu acho interessante a gente poder compartilhar mesmo, né? Aquilo que faz sentido para cada um, porque é isso, Rodrigo, é a gente encontrar aquilo que faz sentido para a gente, né? Não dá para eu dizer assim para você, olha, faz o seguinte, vai lá e caminha 30 minutos, uma hora, corre 5 quilômetros, que você vai melhorar. Se a corrida não faz sentido nenhum para sua vida, né? É, Se a atividade física é algo muito penoso para você. Então, assim, a gente precisa buscar aquilo que faz sentido, né? Agora, durante a pandemia, todo mundo deve ter ouvido falar, né, sobre um consumo maior de alguns alimentos, né? Muita gente ganhou sim. peso, muita gente Eu, sofreu isso. Porque, sim, o que que acaba acontecendo, né? Do mesmo modo que você foi encontrando estratégias aí dentro da sua casa para poder tornar esse período da pandemia um pouco mais leve para a família, muita gente também foi tentando encontrar recursos, né? E a alimentação, ela é uma fonte de prazer, né? E aí, sim, nesses períodos que a gente é um pouco mais fragilizado, existe um termo até muito bacana que eu conheci agora durante a pandemia, através de uma nutricionista que eu sigo, né? Que ela fala que a gente busca nesses períodos de maior fragilidade as comfort foods, né? São aqueles alimentos que nos remetem a momentos em que a gente se sentia mais seguro, mais acolhido, né? sim. Geralmente é o bolo da avó, né? O A pãozinho pizza, que a minha mãe fazia. E aí essas comidas, né, mais que dão satisfação mesmo pra gente, que dão prazer, sim. né? É claro que a gente tem que ponderar, né? Pra gente também não ter um problema de saúde depois, né? Exato, Mas entupir uma veia. exatamente. Cada um foi recorrendo àquilo que fazia com que essa angústia, esse medo, essa tristeza da falta de contato com familiares, com amigos, às vezes de não poder sair para o trabalho, cada um foi encontrando uma estratégia para lidar com isso, né? E tem Sim, pessoas que, né, passaram 6 meses e ainda não conseguiram encontrar essa estratégia, que não é tão simples assim, né? Exige um pouco de esforço da gente também, né? E para isso a gente tem que estar bem, né? sim, total. Se eu já É, não eu, estou legal, eu quero é levantar muito uma difícil eu questão. conseguir, né? Eu quero levantar uma Pode questão falar. aqui, Alessandra, que agora a gente já está partindo para os momentos finais, porque o Instagram, ele deu uma Tá. hora, ele derruba, né? Ele corta automaticamente a live. Eu lancei uma carreira artística minha, enquanto Digão. Eu trabalho como diretor artístico, produtor musical, e agora iniciei uma carreira como artista. Minha primeira música é uma música que fala sobre o toque, que é uma das minhas condições, né? Que até se chama Tartarugas Até Lá Embaixo, e um monte de gente me perguntou de onde eu tirei esse título. É de um livro que conta a história de uma garota com toque, se chama Tartarugas Até Lá Embaixo. E No aí o que flyer acontece? você tá com esse livro, O né? Fly tô com o livro até. E eu tenho uma série de músicas assim que eu vou lançar e todas elas eu peguei algum tema de alguma experiência empírica minha. Então tem música sobre depressão, tem uma música sobre o toque, tem uma música que eu falo sobre a síndrome de Down e etc. Eu utilizo a música como um escape, né? Desago ali algumas coisas e tal, mas eu procuro escrever de uma forma em que eu possa encontrar algum tipo de conforto, ainda que esteja bem subjetivo ali para mim, mas eu sei que aquela frase eu coloquei para me trazer um conforto, para que daqui a uns anos não se torne, sabe, remoer a coisa, mas sim é um registro de um período meu, mas que não vai ficar remoendo aquele período ruim, eu vou conseguir tirar um conforto daquilo. E aí é onde eu quero chegar numa questão.
O Chester Bennington, que era o vocalista da banda, e vai acabar. Aqui acabou de chegar o aviso que vai acabar a live em 20 segundos. Ah, para que eu abordar a música. Alessandra, muito obrigado aqui por ter aceitado esse Eu que convite. agradeço. O que deu pra gente conversar já foi super legal. Se ficar alguma dúvida, eu fico à disposição para responder, tá? Depois, Boa. né? Se quiserem mandar para mim, se você quiser também mandar alguma dúvida, Perfeito. eu fico à disposição.